Obrigado, presidente. Bom dia a todos os senadores e senadoras. Da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sobre o recurso número 1 de 2019, de ofício do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, em face de sua decisão sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Relatório. Venha da deliberação da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania nos termos do artigo 101, incisos 1 e 6, combinado com os artigos 48, incisos 11 e artigo 145, parágrafo 2º, todos do regimento interno do Senado Federal, o recurso do Senado Federal número 1 de 2019, de ofício do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, em face de sua decisão sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. A decisão em face da qual se interpõe o recurso número 1 de 2019 foi tomada por Sua Excelência, o senhor presidente do Senado Federal, na 34ª sessão deliberativa ordinária do dia 26 de março de 2019, no sentido de impugnar, por inconstitucionalidade e afronta ao regimento interno do Senado, o requerimento protocolado no dia 19 de março de 2019, que objetiva a criação a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI com a finalidade de investigar condutas improbas, desvios operacionais e violações éticas por parte de membros do Superior Tribunal Federal e de tribunais superiores do país, que doravante passaremos a denominar de requerimento de criação da CPI do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Imediatamente após a decisão, consoante o que atestam as notas taquigráficas acostadas ao processo, o presidente do Senado Federal comunicou a decisão de recorrer de ofício ao plenário do Senado Federal após a audiência desta comissão. É o necessário relatório. Análise. Cabe a esta CCJ, com base nos dispositivos regimentais mencionados, analisar a admissibilidade e o mérito do recurso. É do conhecimento de todos a dimensão e potência das CPIs, que, à luz do que estabelece o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. São criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Percebemos que o texto constitucional estabelece requisitos específicos, formais e materiais, para que as CPIs sejam legitimamente instaladas: requerimento de 1/3 de seus membros, previsão de fato determinado e prazo certo de funcionamento. Além desses requisitos específicos, não podemos olvidar de princípios constitucionais que devem balizar a atuação das casas legislativas em sua atuação institucional. O primeiro deles é o princípio da separação de poderes, veiculado pelo artigo 2 da Constituição Federal, que prevê a independência e harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Outro princípio constitucional de observância obrigatória por parte de todos os poderes é a autonomia dos entes federados subnacionais prevista no caput do artigo 18 da Constituição Federal. A importância
da forma federativa de Estado e da separação de poderes como elementos estruturantes de todo o nosso ordenamento jurídico constitucional, resta evidenciada com status de cláusulas imodificáveis, as popularmente conhecidas cláusulas pétreas, que lhes foram conferidas, respectivamente, pelos incisos 1 e 3 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Paralelamente, a necessidade de adimplemento dos requisitos específicos de jaz constitucional é imposta ao Senado Federal a estrita observância das regras estatuídas em seu regimento, em especial aqueles que dizem respeito à instalação das comissões parlamentares de inquérito. Estamos nos referindo ao disposto nos incisos do artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal, que vedam a instituição de comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, e aqui ao respeito à autonomia da outra Casa Legislativa, que, juntamente com o Senado Federal, em face do que estabelece o artigo 44 do caput da Constituição Federal, compõe o Congresso Nacional, inciso 1º. As atribuições do Poder Judiciário, inciso 2º, e aos Estados, inciso 3º, verificamos que esses dispositivos regimentais densificam os princípios constitucionais da separação de poderes e do respeito ao Pacto Federativo. Assim, apresentado requerimento para a criação de CPI no âmbito do Senado Federal, deve-se aferir a observância dos requisitos constitucionais, gerais e específicos, assim como os requisitos regimentais, que seria o responsável por essa aferição de compatibilidade vertical do requerimento com a Constituição, as leis e o regimento interno do Senado Federal. A resposta é dada pela combinação do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 145 com o artigo 48, inciso 11, ambos do regimento interno do Senado Federal, que, respectivamente, atribuem ao presidente do Senado Federal a competência para receber e avaliar o atendimento dos pressupostos de admissibilidade do requerimento de criação de CPI e o poder-dever de impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao regimento interno do Senado Federal. Estando presentes esses requisitos, não cabe ao presidente avaliar a oportunidade e conveniência da CPI. Trata-se, como todos sabemos, e não vou enfatizar Vossas Excelências, com a enumeração de precedentes do Supremo Tribunal Federal, de legítimo direito constitucional das minorias a ser respeitado, desde que, enfatizamos, observados os requisitos constitucionais e regimentais. Cabe preliminarmente algumas considerações sobre a admissibilidade do recurso de ofício interposto pelo presidente em face de sua decisão em que impugna a constitucionalidade e regimentalidade do requerimento que pleiteia a criação da CPI, do Superior Tribunal Federal e dos tribunais superiores, pelo fato de essa modalidade de recurso não constar expressamente da parte final do inciso 11 do artigo 48 do Regimento Interno do Senado Federal. O recurso de ofício é, a nosso sentir, medida que visa assegurar o devido processo legislativo, que consiste na aplicação do princípio do devido processo legal ao funcionamento das casas legislativas, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. A respeitar o princípio da eficiência, que deve reger a administração pública de todos os poderes, de todas as esferas da Federação, artigo 37
do caput da Constituição Federal e a observar o princípio da adequada duração do processo previsto no inciso 78 do artigo 5 da Constituição Federal. Ademais, os artigos 412, inciso 6º do Regimento Interno do Senado Federal prevê a decisão dos casos omissos de acordo com a analogia e os princípios gerais do direito. Dessa forma, há que considerar que o Regimento Interno do Senado Federal prevê em diversas passagens atos de ofício do presidente do Senado para tornar possível o bom funcionamento do Senado. Vê, por exemplo, que dispõe os artigos 27, 85, parágrafo 1º, e artigos 187, 190, 267 e 334. Destaque-se, neste sentido, que o Regimento Interno do Senado Federal prevê, em seu artigo 101, inciso 5º, a competência da CCJ para opinar sobre assunto de natureza jurídica ou constitucional que ele seja submetido em consulta pelo presidente em ato de ofício, artigo 405, por seu turno, que trata da questão de ordem que visa a extrair a interpretação regimental mais concetânea com o caso analisado, admite, após a decisão do presidente, recurso de ofício ao plenário. De outro giro, a Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, trata da impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados como critério a ser obedecido pela administração pública, seu artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 12. Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade e consequente conhecimento do recurso de ofício manejado pelo presidente do Senado Federal, no caso em tela. Superada a etapa da admissibilidade, passamos a enfrentar o mérito do recurso, número 1 de 2019. Em sua decisão, do presidente do Senado, sobre o requerimento da criação de CPI do Superior Tribunal Federal e dos tribunais superiores, o presidente do Senado Federal impugnou a proposição sob o argumento de haver violações ao texto constitucional e ao texto regimental. Extraímos os seguintes trechos da decisão de Sua Excelência que parecem representativos da totalidade de sua compreensão sobre o tema. Examinando os requisitos acima, constata-se que o requerimento atende ao número mínimo de assinaturas, indica prazo certo e limite de despesas, bem como o número de membros titulares e suplentes da aludida CPI. São itens retirados do requerimento de criação da CPI. 6. Da manifestação do presidente. 6. Observamos que os requerentes apontam 13 fatos, cuja a investigação pretende seja feita pela CPI proposta. A análise das condutas ali descritas nos permitirá avaliar o cumprimento dos demais requisitos constitucionais e regimentais. Nos permitirá avaliar o cumprimento dos demais requisitos constitucionais e regimentais. É importante, quanto a este ponto, mencionar que, além da vedação regimental prevista no artigo 146, inciso 2, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que invalida qualquer tentativa de investigação por CPI de atos jurisdicionais, ou seja, quando ao acerto ou não de decisões emanadas do Poder Judiciário. Essas decisões se baseiam tanto no princípio da separação dos poderes, quanto nas garantias constitucionais da magistratura, artigo 95 da Constituição Federal. Entender de modo diverso implicaria aceitar que o poder da República pudesse relativizar as prerrogativas e garantias constitucionais outorgadas a membros de outros poderes, especificamente em relação ao Poder Judiciário, admitir
a investigação de decisões judiciais implicaria outorgar ao Poder Legislativo a possibilidade de cercear a livre aplicação das leis pelos magistrados, ou seja, admitir os chamados crimes de hermenêutica. Eu peço escusa ao relator, eu gostaria de pedir à plateia, aos assessores em especial... nem a presidência está sendo ouvida. Eu gostaria de pedir aos assessores, por favor, que fizessem silêncio. Nós estamos aqui com o relator proferindo o seu relatório. Nossos colegas senadores estão reclamando do barulho e não estão conseguindo ouvir atentamente. Muito obrigada. Vou repetir aqui. Entender de modo diverso implicaria aceitar que um poder da República pudesse relativizar as prerrogativas e garantias constitucionais outorgadas a membros de outros poderes, especificamente em relação ao Poder Judiciário. Admitir a investigação de decisões judiciais implicaria outorgar ao Poder Legislativo a possibilidade de cercear a livre aplicação das leis pelos magistrados, ou seja, admitir os chamados crimes de hermenêutica. Partindo dessa imposição constitucional, constatamos que muitos dos fatos descritos nos requerimentos se voltam contra decisões proferidas por membros do Poder Judiciário em processos concretos identificados em claro exercício de sua função típica, contra os quais cabem recursos e ações de impugnação previstas na legislação processual vigente. Há, por exemplo, itens que descrevem o inconformismo com a concessão de liminares, com o lapso temporal em que foram proferidas as decisões ou com supostas decisões divergentes advindas de um mesmo magistrado. Em nenhum desses casos, a Constituição autoriza o Poder Legislativo, por meio de CPI, a se intrometer no conteúdo dessas decisões. 11. A existência de fato entre os elencados que não podem ser objeto da CPI, por si só, já impede o recebimento do requerimento em exame, independente da avaliação de sua determinação ou não. O recebimento parcial, com aceitação em relação a alguns itens e rejeição em relação a outros, implicaria o fatiamento do requerimento. Nesta hipótese, estaria o presidente se substituindo à vontade dos subscritores do requerimento que o assinam em sua integralidade. Não é possível afirmar que as mesmas assinaturas seriam apostas se o requerimento contivesse apenas alguns fatos e não outros fatos. O indeferimento, portanto, respeita a vontade das minorias, devolvendo-lhes a oportunidade de apresentar novos pedidos sem vícios aqui apontados. Diante do exposto, considerando que o requerimento não reúne os pressupostos constitucionais e regimentais de admissibilidade, determina o seu arquivamento com base no artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno do Senado. Finalmente, recorro de ofício da minha decisão democraticamente ao plenário do Senado, solicitando a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno desta Casa. Percebe-se, pois, que o principal sustentáculo da decisão do presidente do Senado foi o fato de que alguns dos pontos elencados no regimento tratam de fatos que são materialmente vedados à investigação da CPI por pretenderem resolver o exercício de função tipicamente jurisdicional ou por expressar avaliação subjetiva sobre decisões tomadas no exercício da atividade fim do Poder Judiciário. Sua Excelência sequer adentrou, presidente, a análise quanto à determinação ou não dos fatos em face dessa violação material prévia. Não há como divergir da decisão do presidente do Senado Federal. De fato, a análise detida dos 13 pontos que compõem o pedido de criação da CPI do STF e dos tribunais superiores permite constatar a existência de 3 espécies de supostas violações.
decisões eivadas pela parcialidade do julgador, eis que não atendidas os dispositivos legais que caracterizam a existência de impedimento e suspeição, atribuição a membros do Poder Judiciário de atos de gestão em empresas privadas, inconformismo com decisões judiciais devido ao tempo de tomada de decisão, a motivação e até o próprio mérito das decisões, entre outros fatores. Algumas das situações elencadas são materialmente interditadas à investigação por parte das casas legislativas no âmbito de comissões parlamentares de inquérito, por tratarem de função precípua da atuação finalística do Poder Judiciário. Não são apenas as decisões tomadas pelo STF nas décadas de 1990 e 2000 que forneceram as balizas contemporâneas que parametrizam a atuação das CPIs trazidas à baila pela manifestação da Consultoria Legislativa e pela Advocacia do Senado Federal em seu legítimo papel de aconselhamento do presidente e dos demais membros do Senado Federal, que indicam esse entendimento, a interpretação sistemática dos princípios e regras constitucionais e normas regimentais, com base na melhor doutrina constitucional, impõe essa conclusão. É juridicamente razoável e lógico o argumento do Senado Federal o argumento do presidente do Senado Federal quando aduz não ser possível sequer avaliar as situações descritas tratam de fatos determinados, visto que incidem sobre áreas materialmente vedadas à investigação parlamentar. Restringe-se, ademais, a plausibilidade do argumento presidencial manejado no sentido da impossibilidade do fatiamento e o consequente deferimento parcial do requerimento pelo fato de não ser possível presumir que os 29 senadores e senadoras subscreveram o requerimento objeto da decisão do presidente do Senado, assinaria o requerimento com apenas alguns dos fatos elencados. É de todo aceitável o argumento de que a supressão de alguns pontos considerados essenciais por alguns dos senadores e senadoras levasse ao desestímulo pela investigação sobre os pontos remanescentes. Nada obsta que futuros requerimentos sejam apresentados para dar consecução ao legítimo direito das minorias parlamentares de verem instaladas comissões parlamentares de inquérito que promovam investigação no âmbito do Senado Federal. É induvidosa e urgente a necessidade de o Poder Judiciário e seus membros, em todas as instâncias, serem efetivamente fiscalizados, avaliados e submetidos ao controle da rigidez de seus atos não jurisdicionais. Falamos não apenas da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, de que trata o artigo 4º, o inciso 4º do artigo 70 da Constituição Federal. Reportamos-nos também ao controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, da estrita observância das vedações constitucionais assinaladas nos incisos do parágrafo único, artigo 95 da Constituição Federal e do cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, plasmados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, órgão criado pela Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, tem se demonstrado muito aquém do cogitado pelos legisladores constituintes, derivados que conceberam a criação de órgãos de controle administrativo aptos a enfrentar os desmandos e desvios verificados no Poder Judiciário. E outro giro, é insustentável que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e competente para julgar os mandatos de injunção e as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, nas hipóteses em que se constata a omissão legislativa do Poder Legislativo e Executivo na regulamentação do texto constitucional, resista, passados mais de 30 anos da promulgação da Constituição de 88, em encaminhar ao Congresso Nacional, como determina o caput do seu artigo 93, a lei complementar que disporá sobre o Estatuto da Magistratura. É inconcebível que a organização e funcionamento do Poder Judiciário e o Estatuto de Deveres, Vedações e Direitos dos seus membros sejam regidos pela Lei Orgânica da Magistratura,
Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, editada no período ditatorial. Muitas das questões que transversalmente se tenta discutir no âmbito das comissões parlamentares de inquérito, sem lastro constitucional, e muitas das denúncias cotidianamente veiculadas pelos meios de comunicação, seriam adequadamente tratadas num amplo debate parlamentar sobre o novo Estatuto da Magistratura. Mas, para isso, recomendamos que o STF dê o primeiro passo e deflagre o processo legislativo respectivo. Concluo essa análise apontando que o quadro de aguda crise econômica e institucional que temos enfrentado nos últimos anos impõe a todos nós muita serenidade e discernimento. Não será o esgarçamento das relações entre os poderes, ferindo preceitos constitucionais, que conduzirá à pacificação e à superação dos gargalos institucionais identificados. Em face do exposto, votamos pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso do Senado Federal número 1 de 2019. Com a palavra pela ordem de inscrição, senador Humberto Costa. Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, eu acho que quando nós discutimos um tema como esse, e não há nada mais político do que uma comissão parlamentar de inquérito, nós temos que discutir a política. Aqui o senador Amin foi muito feliz na sua colocação. Eu não quero crucificar ninguém e muito menos ser objeto de crucificação. Mas nós temos que discutir que o que está em jogo aqui é também o destino da nossa frágil democracia, que hoje é vítima de uma ameaça brutal por parte daqueles que venceram a eleição, que, entre outras coisas, são apologistas da tortura, defendem o papel histórico positivo do golpe militar de 64 e outras coisas mais. Hoje, o Brasil vive um momento de uma encruzilhada no nosso Estado democrático de direito. E tudo que nós pudermos fazer para impedir que o objetivo desses, que não tem qualquer apreço pela liberdade e pela democracia, venham a fazer, nós temos a obrigação de realizar. Primeiro, eu quero me ater ao aspecto jurídico. Acho que o parecer, a opinião do presidente do Senado e o parecer do senador Rogério Carvalho, que endossa a decisão do presidente do Senado, são perfeitamente corretos. E não impedem, inclusive, que alguma CPI possa ser feita, desde que restrinja-se a fatos que sejam determinados, que não estejam vinculados à questão jurisdicional. A CPI de 99, na ementa, a ementa é um enunciado geral. O que é importante é o que está sendo proposto para ser investigado. Em 99, estava claro que o que deveria ser investigado eram as obras do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Então, a ementa é isso, eu não posso julgar pela ementa. Ali estava claro. Aí existem várias coisas que não são efetivamente questões concretas. Mas, dito isso, eu quero entrar na discussão política. Primeiro, por que é que há um clamor popular, segundo se diz aqui, e eu aqui não estou acusando ninguém, para se investigar os tribunais superiores? Eu não vi ninguém aqui, nem lá na Câmara, nem em lugar nenhum, pedir para investigar, por exemplo, a Fundação Lava Jato. 2,5 bilhões, um acordo criminoso, antinacional, que fere a soberania do país, para colocar na mão
do Ministério Público do Paraná um recurso como esse para fazer não se sabe o quê. Ou mesmo o acordo de leniência da Odebrecht e da OAS, que, pelo que a imprensa tem dito aí, também envolve dinheiro para o Ministério Público do Paraná. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém se preocupou em investigar os fatos do senhor Tacla Duran, que denunciou claramente que foi procurado por uma pessoa que tem relações perigosas com o ex-juiz Sérgio Moro para pedir 5 milhões de reais para o ajuste de uma delação. Não há essa preocupação. E eu quero dizer que eu não estou endossando nenhuma dessas denúncias. Mas eu estou querendo dizer que não é à toa que o que se está querendo é ir para cima dos tribunais superiores. Porque há uma disputa política. Os tribunais superiores, no momento em que deveriam ter feito cessar essa cruzada que passa por cima da lei, que passa por cima dos direitos e garantias constitucionais, chegasse aonde chegou, não fez. E agora que tardiamente resolveu fazê-lo, é vítima do quê? Avalanche de fake news, ataques os mais violentos pelas redes sociais, ameaças de morte a ministros e a seus parentes e denúncias as mais diversas. Não é por acaso. Não é por acaso. E agora estão querendo instrumentalizar o Senado Federal, e aí eu não estou afirmando que nenhuma das pessoas que propôs ou que assinou evidentemente esteja... o senhor está, eu só vou aguardar para fazer a resposta. Vossa Excelência, deixa eu falar, por favor. Então, eu quero dizer que essas forças estão querendo instrumentalizar o Senado Federal para um enfrentamento e uma disputa política que envolve um pedaço do Ministério Público, um pedaço do Poder Judiciário e o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça e por aí vai. E nós vamos ser instrumentos para isso. Há objetivos claros, há alvos definidos nisso aí. Agora, as pessoas, talvez por inexperiência, não saibam que numa CPI não tem um objetivo, termina num objetivo só não. Uma série de outras questões vão surgir aí, a gente está acostumado, ninguém controla para onde isso vai. Então, os que estão sendo analisados como os bonzinhos, os certos e tal, termina sobrando quando é verdade e quando não é verdade. Esse aqui é um outro grande problema. E isso não há como não atingir os tribunais superiores como um todo. Claro que isso vai gerar um processo de fragilização que não vai contribuir para os avanços que nós precisamos no Brasil, para a independência entre os poderes e para o fortalecimento da democracia. Então, a própria história demonstrou que os momentos onde nós tivemos maiores avanços do judiciário não foi por intermédio desse tipo de confrontação. Foi, por exemplo, quando se criou aquela comissão da República que envolvia o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, e ali naquele momento se criou o CNMP, o CNJ, criou-se o controle externo, que é muito débil, que é muito frágil, nós sabemos disso, mas que pode ser aperfeiçoado. O senador Rogério botou muito claramente, temos que fazer uma discussão sobre a lei orgânica da magistratura, lá podemos avançar, inclusive em questões jurisdicionais que estão colocadas aqui. Então, eu entendo que é extemporânea a realização dessa CPI. A decisão que está sendo tomada aqui não a inviabiliza, mas nós teremos que fazer a discussão de fatos concretos. E lembrando que um fato concreto puxa outro, que uma coisa puxa a outra. E daqui a pouco nós vamos ter uma instituição quase que inteira envolvida nesse processo. Além do mais, eu não consigo entender. Eu já fui oposição, já fui governo. É a primeira vez que eu vejo um governo que estimula a CPI. É uma coisa realmente
da gente pensar. Eu nunca vi. Eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi. E olhe que nós aqui da oposição podíamos estar estimulando isso aí. Ou as pessoas pensam que a gente não esquece que o presidente Lula foi impedido de assumir um cargo no ministério da presidenta Dilma por uma decisão do Supremo, ou que o juiz Sérgio Moro ilegalmente, criminosamente, divulgou um diálogo gravado ilegalmente por ele, envolvendo o presidente Lula e a presidenta Dilma. Nós poderíamos agora buscar a forra, mas não é isso que a gente quer é a democracia. E a democracia, para ela se viabilizar, ela não pode viver de arroubos, não é? Que, em verdade, terminam sem fazer nenhuma crítica a quem quer que seja. Eu entendo as intenções das pessoas que estão aqui. Acredito fielmente que elas estão sendo sinceras. Eu estou me referindo a forças que estão lá fora estimulando esse tipo de coisa e que eu acho que não vão ajudar, sem dúvida, não vão ajudar a democracia. Por isso, eu votarei favoravelmente ao relatório do senador Rogério Carvalho e ao posicionamento do presidente Davi Alcolumbre.